Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, essa semana a gente viu o nosso presidente Jair Bolsonaro ir à mídia para dizer que sim, testou positivo para a Covid-19. E daí não demorou nada para a internet explodir em memes, né, que é a especialidade do Brasil, uma série de mensagens e um monte de teorias da conspiração. Uma das que mais eu vi e ouvi, inclusive da boca de muitos amigos, é de que, na verdade, o nosso presidente ele não está com a Covid-19. O que tem muita gente dizendo por aí é que Bolsonaro inventou que está doente para tomar cloroquina ou dizer que tomou cloroquina, reacender assim os holofotes sobre o fármaco e dizer que se curou por conta da utilização do medicamento. Um detalhe interessante dessa história toda é que até abril desse ano, 2020, a Folha de São Paulo havia publicado um dado que eles apuraram de que nós já havíamos produzido cerca de 2,2 milhões de comprimidos de cloroquina, isso fazendo utilização dos laboratórios do Exército. Além disso, a reportagem ainda falava da intenção de expandir essa produção, indo completamente na contramão daquilo que a gente vinha vendo acontecer em outros países do mundo, uma vez que vários estudos já vinham comprovando que a cloroquina não tinha efeito sobre pacientes com a Covid-19. Pior do que isso, era que alguns estudos ainda apontavam para piora em alguns casos. Então, dependendo do paciente, ainda havia a possibilidade desse paciente sofrer uma piora em função da utilização do medicamento. Daí a grande pergunta que fica em meio a isso tudo é: se Bolsonaro sair da Covid-19, teoricamente fazendo uso somente da cloroquina, a gente pode dizer que esse medicamento efetivamente funciona? Vamos entender? Bom, gente, a resposta para essa pergunta é não. Na ciência, tudo que nós precisamos testar é testado sobre uma amostra. Daí a gente pode entender a amostra assim. Pensa num bolo de chocolate inteiro. Quando você experimenta, quando você come esse bolo, geralmente você come uma fatia dele. Você não come o bolo inteiro. Apesar da gente saber que, quando se trata de bolo de chocolate, a vontade é de comer o bolo inteiro. E daí, mesmo que você não visse o bolo inteiro, você tivesse acesso somente àquela fatia, daria, a partir dela, para você ter uma noção de como que era o bolo, né? Geralmente pela fatia ela vem com a cobertura, ela vem com o recheio, a gente tem acesso ao sabor da massa, então a gente tem como ter uma noção de como que era o bolo inteiro, mesmo a gente acessando, a gente entrando em contato apenas com a fatia. Na ciência é a mesma coisa. Existe um universo que seria o nosso bolo inteiro e dentro desse universo a gente precisa selecionar uma amostra, que é uma fatia, uma população que a gente vai separar para estudar. E por que a gente faz isso? Pensa comigo sobre a Covid-19. A gente já tem no mundo hoje mais de 12 milhões de pessoas infectadas pelo vírus. Imaginem vocês fazer um estudo com 12 milhões de pessoas. É muitas vezes inviável e principalmente muito caro de fazer um estudo tão grande. Então é por isso que a gente precisa retirar uma amostra, ou seja, uma fatia desse bolo e estudar essa amostra e a partir da ideia, do entendimento que a gente vai tendo daquela amostra, a gente extrapola esse entendimento para a população inteira, no caso, para os 12 milhões de infectados. Agora pensa comigo, se ao invés de uma fatia inteira, você encontrasse apenas migalhas desse bolo, será que com essas migalhas você conseguiria ter uma noção completa do bolo? Ou seja, da cobertura, do recheio, da textura da massa e de todos os componentes que formam aquele doce, aquela comida? Acho que não, né? A ideia é a mesma, caso essa teoria sobre o presidente Jair Bolsonaro se confirme. Bolsonaro, no caso, é um pontinho muito pequeno nessa multidão de pessoas que já adquiriram, que já contraíram o novo coronavírus. Por exemplo, só aqui no Brasil nós já temos mais de 1.716.000 infectados. Se a gente quisesse fazer um estudo sobre essa população de infectados, a gente precisaria de uma amostra de mais ou menos 400 indivíduos, para ter uma noção de como qualquer medicamento
se comportaria sobre essa população. A gente precisaria de uma amostra bastante heterogênea, ou seja, com pessoas de todos os tipos, biotipos, comorbidades, e a gente ainda precisaria fazer o que na ciência a gente chama de tratamentos controles, ou seja, algumas pessoas receberiam um fármaco e outras pessoas não receberiam. E aí a gente compararia. É preciso fazer essas comparações para saber se a gente, se aquilo que a gente está testando, se aquilo que a gente está propondo funciona ou não. Mas, Tiago, se o Bolsonaro tomou a cloroquina e ficou bom, teoricamente esse medicamento não serve, não funciona para fazer tratamento de Covid-19? Como eu já falei aqui, essa é uma amostra muito pequena, mas sem sombra de dúvidas, indícios como esse servem para a gente como critérios de observação. Por exemplo, um grande estudo que está sendo realizado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é o Recovery, que inclusive já fez um experimento com mais de 11 mil pacientes e viu que a cloroquina não tinha efeito sobre esses pacientes com a Covid-19, verificou por meio de observações que a dexametasona, que é um medicamento que é utilizado muito em tratamento de pessoas com asma, funciona bem ou tem apresentado bons resultados no tratamento da Covid-19. Como que foram essas observações? Eles viram que pacientes asmáticos que teoricamente já têm aí uma comorbidade, um problema respiratório, eles não se encaixavam no grupo de risco como os outros pacientes com outras comorbidades. O que era uma surpresa, porque se teoricamente você já tem uma debilidade no sistema respiratório, se vem um vírus como esse que causa problemas no teu sistema respiratório, o que se esperava é que a pessoa tivesse aí maiores dificuldades do que uma pessoa sadia, mas não. A ciência começou a investigar então os medicamentos que eram utilizados pelas pessoas asmáticas. E, teoricamente, o que eles apontam nos estudos é que muito provavelmente foram esses medicamentos que tiraram esse grupo de pessoas do meio ali dos pacientes que fazem parte do grupo de risco ou do grupo de maior risco. Então, voltando ao caso do presidente, claro que uma pessoa que apresente melhoras fazendo uso de uma medicação acende sim um alerta pra gente, mas a gente já sabe, a gente já gastou muito tempo e dinheiro estudando cloroquina. A cloroquina pode ser até que tenha tirado de nós o foco para a direção que realmente a gente deveria estar seguindo. Bolsonaro já cometeu muitos equívocos ao longo dessa pandemia. Por exemplo, hoje nós completamos 52 dias sem ministro da Saúde, o que é um quadro inimaginável no meio de uma pandemia. Eu não acredito que Bolsonaro vai utilizar essa doença para trazer de novo para os holofotes a cloroquina. E eu espero, sinceramente, que ele não cometa uma barbaridade dessas. Já está mais do que na hora de nós focarmos em estudos que vão efetivamente nos trazer resultados concretos acerca de uma terapêutica e de um modo que seja eficiente para tratar pacientes com a Covid-19. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar com todos os seus contatos, isso é muito, muito importante para mim. Não esqueça de me seguir no Instagram, @doutor.melo, e também de se inscrever na minha página no YouTube, youtube.com/Thiago Anchieta de Melo. A gente se encontra no próximo vídeo, gente. Tchau!